Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quem está presente aqui desde o sábado já sabe que eu tenho algo, eu sempre faço algo quando eu vou pregar, que é usar textos longos. Então não se assuste com o tamanho do texto, né? Eu já expliquei, é porque se o sermão não for bom, pelo menos a gente lê uma porção grande das Escrituras, tá? Então, Lucas capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Lucas 24, de 13 a 35. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus, mais uma vez nós estamos na Tua casa, na Tua presença e rogamos, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. 36 anos de caminhada. 36 anos de organização, 36 anos de pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No sábado, ontem, nós começamos falando um pouco a respeito
do projeto de Deus na sua revelação, da aliança que ele fez com Abraão, que fez com o seu povo, que fez com a igreja. Pensamos um pouco a respeito daquela ordem que estabelece o modo reformado de explicar, de compreender e de expor as Escrituras, partindo da criação, queda, redenção, consumação. Escolhemos começar no sábado falando da consumação, para que o nosso olhar pudesse estar lá na linha de chegada, para que o nosso olhar pudesse estar naquelas grandes e belas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, ao povo de Israel e também a nós hoje, Israel de Deus, povo escolhido por Ele. E nós nos deliciamos com aquelas promessas do Salmo 84, pensando também a partir de Apocalipse capítulo 21, 22 e 23, 21 e 22, e ali a gente pensou, glória a Deus, nós temos um lar para onde voltar. Pela manhã nós pensamos um pouco nessa peregrinação, nessa caminhada, na caminhada do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 20 de Apocalipse, porque capítulo 1 e 2 de Gênesis não havia pecado, capítulo 21 e 22 de Apocalipse também não há mais pecado na história humana. Por enquanto, nesse íntere, a igreja faz uma peregrinação e aprendemos pela manhã que através do nosso clamor, dos momentos em que necessitamos clamar, na verdade é Deus nos orientando, nos guardando e nos corrigindo para que da saída até a chegada, nós como povo de Deus possamos ir no caminho que Ele mesmo traçou. A nossa proposta hoje é pensar um pouco como é que começa essa caminhada? E eu queria pensar no valor dos encontros. Há alguns anos atrás, um jovem, 18 anos, ousou fazer um curso de evangelismo, lá em Aracaju. Pastor, tem um curso lá do presbitério, pastor Eronides, e aí, você não quer fazer? E lá vai fazer o curso. E nesse curso de evangelização, um dos professores, não sei porquê, olhou para ele e disse assim, vai ter um aniversário lá na minha congregação, numa das congregações da minha igreja. Você não é diácono? Eu sou diácono. E você quer pregar? Eu pregar? Vai lá pregar. Eu convido você. E esse jovem aceitou o convite e foi pregar no aniversário da congregação lá em Sergipe. E chegando lá nessa congregação, enquanto ele vai pregar, aí aparece uma moça, era a mais bonita que tinha no lugar, e enquanto ele ia pregar, ela foi cantar. E tinha um violão, e ele foi tocar. Ele tocou, ela cantou, ele pregou. Naquele dia foi um dia muito especial, porque o sermão foi baseado num folheto que ele tinha em casa, que o pai dele gostava e gosta ainda de evangelizar. E ele tinha um folheto. E ele pegou literalmente aquele folheto e transformou aquele folheto num sermão que um menino de 18 anos foi convidado para pregar. Misericórdia de Deus, até hoje não sabemos como, pessoas se converteram naquele dia. Deus começou a trabalhar no coração daquele jovem para que ele pensasse a respeito. Mas o outro encontro que eu me refiro é desse jovem que foi pregar e encontrou uma moça. E casou com essa moça. E tem 2 filhos com essa moça. E até hoje é feliz com essa moça. Vocês já perceberam que o jovem sou eu, já não sou mais jovem, mas a moça continua sendo moça e linda. E, desculpe as irmãs, é a mais linda desse lugar. Eu sei. Enquanto eu conto a minha história, você está aí pensando na sua história. Talvez naquele dia maravilhoso, quando você se encontrou com ela. Eu já percebi também, eu descobri hoje, a gente vem para a igreja e descobre um monte de coisa. Eu já descobri aqui que tem aqui um acampamento de Santo Antônio aqui. Como é o nome do acampamento? Acampé, rapaz. Acampou, casou. Não, aqui é presbítero, é diácono, é pastor, é todo mundo aqui. Foi para o acampamento, eu estou pensando em mandar os 2. Quando é que começa mesmo? Eu tenho 2, rapaz, querendo ver se... Crente, é crente, esse acampamento tem mulher crente também. Então vamos lá. Talvez você está lembrando aí do acampege, não é? Que você foi e conheceu aquela moça linda, aquele rapaz bonito,
Talvez hoje já não está tão mais bonito. Encontros marcam a nossa história. Há também aqueles encontros que podem marcar negativamente. Eu não quero falar sobre eles. Na verdade, a Bíblia, a revelação bíblica, a ação de Deus é uma ação que é o tempo inteiro falando sobre encontros. Mas não é um encontro onde você encontra a esposa, um amigo, o esposo, outro amigo. Não, é o encontro de Deus conosco. Quando Deus criou todas as coisas, especialmente quando Ele criou o homem, Gênesis fala o tempo inteiro. Deus, Ele ia em busca, era Deus quem ia em busca do homem. Era Deus quem promovia o encontro com o homem. Você começa a fazer a leitura bíblica e vai ver quem é que foi. Abraão, foi Deus que foi ao encontro de Abraão. Moisés, Deus foi ao encontro de Moisés. O povo de Israel, o tempo inteiro, Deus indo em busca ao encontro do povo de Israel. Quando nós entramos no Novo Testamento, aí diz o texto, veio para o que era seu. Ele veio ao encontro, mas os seus não receberam. Complete. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Evangelho, quando você folheia as páginas do Evangelho, você vê o tempo todo Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos e o chama. Jesus, ele vai ao encontro das multidões. Jesus vai ao encontro das pessoas. Jesus, o tempo inteiro, indo e buscando, indo e buscando. A Bíblia é este livro, essa revelação bendita, que nos mostra a busca incessante de Deus pelo seu povo. Nós nos encontramos com Deus através das Escrituras. E assim, como você encontra num acampamento, num convite para pregar, você pode encontrar a pessoa mais importante do ponto de vista terreno da sua vida, através da palavra do Senhor. E quem sabe dessa noite, você pode ter um encontro muito especial com o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas aqui, nesse texto, fala de um momento bem especial na vida dos discípulos, especial por conta da sua dificuldade, especial porque eles não estavam ainda compreendendo bem o que estava acontecendo. Mas naquele momento de dificuldade, naquele momento basicamente em que os discípulos se espalham, naquele momento em que os discípulos estão assoberbados, mais uma vez, Jesus é quem promove o reencontro, o encontro com eles. E a partir desse encontro, esses discípulos ficam marcados para sempre. O grande encontro, nessa relação de criação, queda e redenção, a redenção, que vai dar início a uma caminhada de peregrinação com Deus, ela se dá exatamente quando nós somos encontrados por Jesus. Quando Deus, na sua graça infinita, na sua misericórdia infinita, envia Jesus e Ele nos busca. Ele nos encontra. Ele nos acha. Ele nos tira do poço e nos traz para o reino do Filho do seu amor. É no encontro com Jesus que nós somos marcados para sempre, numa vida que vai nos conduzir para a eterna glória na presença de Deus. Marcados para sempre, porque o verdadeiro encontro com Cristo, ele vai transformar o desespero em esperança. Falava também pela manhã sobre o que aconteceu na pandemia. Talvez nunca vimos um mundo, pelo menos esta geração, em um momento tão desesperador. Mais de 2 anos numa pandemia e a luz no fim do túnel agora que está aparecendo, aparentemente. Ninguém garante que daqui um mês, daqui uma semana, não apareça uma nova cepa que trará desespero, que trará medo para a vida de alguns.
talvez nunca, o medo da morte, a falta de esperança de uma cura, a falta de esperança de uma solução, assoberbou uma sociedade, inclusive mundial, como aconteceu agora. Quando nós olhamos para o texto, a partir do versículo 13, eu queria que você voltasse os seus olhos para esse texto. Nós vemos essa transformação, nós vemos 2 discípulos. Eles estão caminhando, indo para a cidade de Emaús. Eles saem de Jerusalém. E a narrativa deles, quando eu leio os evangelhos, quando eu penso nessas histórias, eu tento assim me transportar e imaginar aqueles homens caminhando. Aqueles homens conversando. E a figura, quando eu percebo o texto, é aqueles homens andando, cabeça baixa, olhando para o chão. Observe que Jesus chega próximo deles e os toma até de surpresa, eles nem percebem. Vão conversando sobre as coisas que aconteceram, mas é aquela conversa angustiante, aquela conversa tenebrosa, aquela conversa de queixa, aquela conversa que mostrava a falta de esperança. A partir do versículo 13, nós vemos que com o encontro de Jesus, aquele desespero é transformado em esperança. Nós vemos ali uma tristeza da morte que vai, no desenrolar do encontro, ser transformada na alegria da ressurreição. O versículo 13 diz: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante 60 estádios de Jerusalém. Iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus então pergunta, e diz o texto: e eles pararam entristecidos. O que é que está acontecendo? Eles tristes, acabrunhados, ensimesmados. A tristeza da morte. Você pode concordar comigo. Na verdade, a morte causa tristeza. No entanto, a tristeza pela falta, a tristeza pela partida, mas quando nós conhecemos Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, né, nós percebemos que é diferente. A igreja, ela tem todos os momentos, tem batismo, tem casamento, mas também tem cerimônia fúnebre. E é diferente a cerimônia de uma despedida de alguém crente de um não crente. O pastor, ele tem esse desafio de ir para esses lugares, nessas situações. Gente, não é a cerimônia fúnebre de um cristão, não é? De um presbítero, por exemplo, é bom fazer. Cerimônia fúnebre de presbítero é ótimo. É uma bênção. Não sei por que vocês sorriram. É porque presbítero é crente, irmãos. Servo de Deus. Então você pode falar da salvação, você pode conclamar os parentes dele que não foram crentes a pensar no assunto, você pode falar sobre o testemunho de fé do presbítero, como ele apoiou, como ele trabalhou na igreja. Mas quando é não crente, que esperança você fala? Você vai pregar o evangelho, mas é mais difícil, é mais custoso. O crente, numa cerimônia de um crente, aí você de repente está todo mundo aquele choro, aquela dificuldade, aquela tristeza, porque realmente partiu. Mas daqui a pouco começa aquele coro: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aí daqui a pouco você canta: e quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei. E você vê as pessoas que não são crentes pensando: esse pessoal é doido. Está morto, está falando de vive. É porque agora nós saímos do desespero da morte para a esperança
da ressurreição. E é normal nós pensarmos sobre a morte. E é normal quem não conhece a Deus pensar a morte de forma diferente. E eu queria ler para vocês alguns trechos de um poema. Depois eu recomendo que você pesquise. Um poema de um grande escritor português, Fernando Pessoa. Temor da morte. Eu vou ler só alguns trechos, o poema é longo. Mas ele encerra nesse poema vários aspectos do pensamento sobre a morte que estão presentes na sociedade. O horror de morrer. E encontrar o mistério frente a frente, sem poder evitá-lo, sem poder. Gela-me a ideia de que a morte seja o encontrar o mistério face a face e conhecê-lo. Por mais mal que seja, a vida e o mistério de a viver, e a ignorância em que a alma vive a vida, pior me lampeja pela alma a ideia de que, enfim, tudo será sabido e claro. Pudesse eu ter por certo que na morte me acabaria, me faria nada, eu me avançaria para a morte pávido, mas firme do seu nada. Gela-me apenas, muda, a presença da morte que triplica o sentimento do mistério em mim. Não é o horror à morte porque rai, nela o mistério em mim, nem venha nela ou acabar-me ou continuar-me. O animal teme a morte porque vive. O homem também, e porque a desconhece. Só a mim é dado com horror temê-la, por lhe conhecer a inteira extensão e mistério, e por medir o infinito seu de escuridão. Dor que transcende o verbo e o sentimento, criando um sentimento para si, do qual o horror é apenas a aparência pensável e sensível do exterior. Presta atenção no que Fernando Pessoa escreve agora. Uns têm, e é sofrer o duvidar. A Deus ou não a Deus? A alma ou não? Eu não duvido, ignoro. E se o horror de duvidar é grande, o de ignorar não tem nome, nem entre os pensamentos. Medo da morte? Não. Horror da morte. Horror por ela ser, pelo que é e pelo inevitável. Esse poema ele é grande, só para ter uma referência. Vocês percebem aqui como no cerne do coração humano nós vemos o medo da morte, o medo do inevitável, o medo do misterioso. A Deus ou não a Deus? Há aqueles que não creem e há aqueles que, como o poeta confessa, ignoram. Mas ele mesmo diz, pior do que não crer é ignorar. Dói muito mais. E eu não tenho medo, eu tenho horror. Assim é a vida daqueles que não têm o encontro verdadeiro com Jesus. Mas quando nos encontramos com Jesus, esse medo, o desespero é transformado em esperança. A tristeza pela morte é transformada na alegria da ressurreição. O vazio da ausência é transformado na alegria da presença. Eles caminhavam tristes, eles estavam acabrunhados, eles estavam entristecidos, cabeça baixa, e de repente eles se encontram com Jesus e o coração deles se enche de alegria de novo. Há um artista americano chamado Ralph Barton, do início do século XX. Caricaturista, fazia coisas engraçadas, foi muito conhecido na sua época, precursor dessa história de caricaturas, muito famoso, muito rico. Suicidou-se aos 39 anos e deixou o seguinte bilhete: tive poucas dificuldades, muitos amigos, grandes êxitos. Passei de esposa em esposa e de casa em casa. Visitei grandes países do mundo, mas já estou cansado de inventar atividades para preencher as 24 horas do dia. Era um homem que levava o riso, a alegria, nos jornais, nas revistas, para a vida de tantas pessoas,
mas tinha um vazio interior do tamanho de Deus, do tamanho de Jesus. Ele não tinha felicidade na família, ele não tinha felicidade nos bens que alcançou, ele não tinha felicidade nos passeios pelo mundo que fez, ele não tinha felicidade no dinheiro que ganhava, nem no sucesso que ele tinha. Ele tinha um vazio na alma. Mas quando nos encontramos com Jesus, esse desespero se transforma em esperança. E a ausência se transforma em presença. A frustração se transforma em júbilo. O versículo 21 mostra bem a frustração dos discípulos naquele momento. Olha o texto. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Em outras palavras, não aconteceu nada. A nossa esperança era ele, mas ele morreu. A nossa expectativa se esvaziou. Nós esperávamos que ele iria redimir a Israel. Era uma ideia da libertação política. A palavra redimir significa libertar mediante pagamento de um preço. E eles achavam que Jesus iria libertar Israel do ponto de vista político. Mas eles disseram, faz 3 dias que ele morreu. Mas depois deste encontro, depois que Jesus se revela para ele, esses homens cabisbaixos, frustrados, tristes, com a alma vazia, olhando para o chão, contando os passos para chegar na aldeia de Emaús, arrastando os pés. De repente, quando eles têm o encontro, quando lhes é revelado que é Jesus ali vivo, é como que uma energia invade o corpo deles e eles voltam correndo para contar a história. Nós já lemos esse texto e vimos que é exatamente isso que acontece. O desespero, quando nos encontramos com Jesus, é transformado em esperança. A cegueira é transformada em luz. Vejamos o versículo 31. Versículo 31 do capítulo 24. Leiam comigo, se você está aberto a Bíblia. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Você que se converteu há pouco tempo, ou foi convertido há pouco tempo, ou há muito tempo, não faz diferença. A história é sempre a mesma. Você estava vivendo sua vida, você não estava preocupado com as coisas de Deus, você estava preocupado com as coisas da sua vida, bate uma angústia no seu coração, de repente você ouve a palavra de Deus, e aquilo que você não entendia, você passa a entender. Aquilo que não tinha clareza. É impressionante como o crente fica sabido depois que se converte. Já perceberam isso? Porque você conversa com as pessoas. A Bíblia é difícil. A Bíblia é um livro difícil de ler. Eu tento ler, não entendo nada. Até a linguagem é das antigas. É difícil. Aí vem o Espírito Santo. Converte a pessoa, convence do pecado, da justiça, do juízo. Transforma, coloca em nós a mente de Cristo. Aí você vê pessoa semi-analfabeta e analfabeta. Muitas vezes, eu conheci gente, lá em Itaporanga, tem uma pessoa, um presbítero, que ele só sabia ler a Bíblia. Era impressionante, você desse qualquer texto. É uma coisa, para mim isso é um milagre, não consigo ver de outra forma. Se você pegasse o boletim da igreja, ele não sabia ler. Mas ele pegava a Bíblia e lia. E ele aprendeu a ler depois da conversão. Impressionante. Me lembro que uma vez, pregando lá em Itaporanga, né, seminarista, né, namorava com a filha do presbítero, aí era convidado para pregar. É como aqui, amigo do Felipe, aí fui convidado para pregar. Né? É bom ter amigo, né? Aí estou eu pregando lá em Itaporanga, seminarista ainda, falando sobre a igreja, sobre o ser igreja. E aí alguém fez uma pergunta. Seminarista, por que é que tem tantas igrejas diferentes? A igreja não é uma só? Jesus não é um só? Deus não é um só? Ai, não, eu nem fui não voltei ainda para o seminário não, minha gente, para responder isso. Aí Deus me deu a ideia assim, quem é que tem uma ideia sobre essa resposta? De repente, você olha para um lado, o presbítero fica quieto.
Você olha para o outro, nem o diácono levanta a mão. Aí uma irmãzinha, que eu conhecia, uma senhorinha, vivia lá no sítio, lá em Itaporanga, lá no interiorzinho. Itaporanga já é uma cidade do interior, e ela vivia no povoado. Analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever. Aí eu vi aquela mãozinha levantando. Aí eu disse, ih, lá vem. Aí a irmãzinha, seminarista, eu tenho uma ideia. Eu acho que eu sei porque é que tem muitos tipos, tem igrejas diferentes. Aí ela disse, eu acho que é assim. Ó, se o senhor for lá na minha casa, tem um canto que eu planto tomate. Tem outro que tem cana. Tem outro que são as mangueiras que crescem ali. Tem outros que eu reservo que é para o capim, para os jumentos comerem. Eu pensei, será que é comigo que ela está falando? Aí ela disse, seminarista, eu acho que é assim. Deus é tão sábio. E Ele conhece o coração das pessoas. Tem coração, tem pessoas que são feitas para essa igreja. Tem pessoas que Deus quer que sejam cuidadas naquela outra. Então, para cada tipo de coração, para cada tipo de pessoa, Deus vai levantando um certo tipo de igreja, todas elas servindo a Jesus, todas elas seguindo a palavra do Senhor, com uma pequena diferença. A terra é a mesma, o solo é o mesmo. O adubo é que às vezes é um pouquinho diferente. E aí, uns crescem ali, outros crescem acolá, outros crescem acolá. E já se passaram 30 anos e eu conto essa história de uma pessoa analfabeta, cheia do Espírito Santo, e que compreendeu o mover de Deus e o agir de Deus através da sua igreja. Os olhos foram abertos, porque se encontraram, porque se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta para você que está aqui hoje, para você também que está em casa. Você já teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus? Você já teve esse relacionamento com Ele? Ou você ainda vive com medo da morte? Ou você ainda vive com um vazio existencial? Ou você anda frustrado porque você quer vencer, você quer vitórias, você quer prosperidade, você quer que Deus lhe dê uma coisa, mas o propósito dele é outro para a sua vida e você fica frustrado? Ou você não consegue enxergar, os seus olhos estão embotados ainda? Quero dizer nessa noite, se você tiver esse encontro com Jesus, todo esse desespero será transformado em esperança. É assim que começa a caminhada, a peregrinação rumo à glória do Senhor. Marcados para sempre, porque esse encontro com Jesus nos propicia a revelação da perfeita vontade de Deus. Um dos grandes problemas do homem é que ele quer realizar a sua vontade. As pessoas, presta atenção nisso, elas não têm problema com a igreja. Elas não têm problema com a liturgia da igreja. Elas nem sabem o que é liturgia. O grande problema das pessoas não quererem a igreja é porque a igreja, sendo de Jesus, exige que você se submeta a uma vontade que não é a sua. Você deixa de ser o senhor da sua vida e passa a ter um senhor sobre a sua vida. Você agora vai ter que prestar contas. Você tem um desejo, você tem um querer, você tem um projeto, mas a partir daquele encontro, você agora vai mudar de projeto. Você vai mudar de querer. O grande problema é esse. Jesus, certa vez, conversando com alguns que estavam ali próximo com ele, discutindo, ele disse, errais porque não compreendeis as Escrituras. E vocês não querem. São elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim. A grande questão é que depois que nos encontramos com Jesus, toda essa cegueira, ela é ultrapassada, porque o Espírito Santo vai nos convencer da justiça e do juízo. Vejamos o versículo 25, a partir do versículo 25 agora. Lucas, a partir do versículo 25. Vamos ler junto comigo? Então lhes disse Jesus,
ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vamos continuar. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja que eu estou desde ontem tentando fazer isso. Gênesis, Apocalipse. Gente, quando eu penso nessa conversa de Jesus com esses discípulos, aí eu leio esse texto e ele dizendo, e começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, então Moisés, Gênesis, Êxodo, depois vai pelos profetas. Aí eu fico imaginando a conversa de Jesus. Ops, você lembra aquele Abraão? Aquele sacrifício? Vocês não percebem não? Que ali estava falando daquele cordeiro. Mas aquele cordeiro substituiu Isaac. Mas agora vocês lembram, João Batista pregou, eis o Cordeiro de Deus, quase fazendo assim, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus explicando, passando pelos profetas. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sou eu. Vocês não perceberam? Vocês não entenderam que o Cristo, vocês não entenderam que ele precisaria padecer, mas que ele iria para a sua glória, que ele vai ressuscitar, que ele iria ressuscitar. E eu fico imaginando Jesus conversando com esses homens e explicando e dizendo nécios, tardos do coração. Aqui essas duas expressões falam de duas questões da nossa natureza. Nécios tem a ver com o embotamento da mente. Tardos de coração está ligado aos sentimentos. Mas como nós somos um ser único, né? Nós somos um ser que ele não se separa. Então, mente e coração trabalham lado a lado. Então, se sua mente não trabalha, o seu coração é atingido. Se o seu coração é atingido, sua mente não trabalha. Então, o que acontecia? Eles ficavam sem fé, porque não conseguiam estudar, não conseguiam pesquisar, não conseguiam entender. Ao mesmo tempo, o coração enfraquecia e gerava tristeza. A alma estava abatida. Que eles criam em algo não é posto em dúvida por Jesus. Eles tinham alguma fé, mas eles estavam tardos. Eles não estavam compreendendo a extensão. Tanto é que eles estavam achando que Jesus veio para libertar Israel politicamente. Não entenderam. Sabia que tem muita gente hoje que ainda não entendeu o que Jesus veio fazer? Com tanta mensagem, com tanta pregação. É Bíblia expositiva, é Bíblia reformada, é Bíblia do Westminster. Até eu já pensei em fazer um comentário também para ver se... Né, tal. Bíblia do Vigor, né, Bíblia do Felipe. Vamos fazer, Felipe, nós dois, vai que não vai dar certo. Né? Sei. É tanta coisa, é internet, é YouTube, é Facebook. Você digita qualquer coisa, aparece um monte de teólogo, é teólogo de internet. E o pessoal não consegue entender ainda o que Jesus veio fazer. Mas o mais maravilhoso é que no versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus está revelando para nós aqui é que todas as Escrituras, aí você vai pensar no Velho Testamento e depois, posteriormente, no Novo Testamento que está se escrevendo ali. Toda a revelação, toda a revelação, toda a revelação é sobre Jesus Cristo. É sobre Deus buscando um povo e Jesus sendo esse sacrifício vivo que permite que esse povo se torne filho do Pai pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Quando nos encontramos com Jesus, o desespero é substituído pela esperança, porque nós passamos a compreender a vontade de Deus de forma perfeita. O máximo que essa palavra perfeita pode significar para pecadores como nós. Porque aí, as vicissitudes da vida não nos derrubam. Porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E não importa o tamanho da sua conta bancária, se você é rico, graças a Deus, mas se você é pobre, graças a Deus. Porque se você tem Jesus, rico ou pobre, não faz diferença. Porque o que interessa é a graça superabundante de Deus na sua vida. De que vale ao homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. Quando você entende as Escrituras, isso faz com que você possa compreender e viver uma vida de esperança, sem desespero. A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu quero que você deixe Lucas marcado e vamos ler 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. A igreja precisa buscar a vontade perfeita de Deus em sua palavra. A igreja precisa ter plena consciência de que ela carece da palavra de Deus para levá-la a todos aqueles que precisam de Jesus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 16. Eu quero que vocês leiam comigo. Mas a leitura, ela não é para ser uma coisa litúrgica na igreja apenas. É revelação de Deus não apenas para os coríntios. É revelação, quem nasce em Maceió é o quê? É revelação para os maceioenses. Quase não sai. Né? Aqui da IP do Farol. É para você que o Espírito Santo fala. 6 a 16, leiam comigo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É por isso que nós lemos a Bíblia e conhecemos e aprendemos e entendemos. Porque o Espírito Santo nos instrui, porque nós temos a mente de Cristo, porque Ele nos revelou a sua vontade. Eu fico imaginando, todas as vezes que eu leio a Bíblia, e me lembro dessa passagem, eu fico me imaginando, eu estou lá indo para o caminho de Emaús e Jesus está falando comigo. Ô, pastor Vigor, não fica triste com essa situação. Ô, meu filho, você está nessa luta, mas veja, eu venci, eu estou aqui com você. E eu vou lendo os textos e eu fico imaginando Jesus falando no meu ouvido, Jesus me explicando lá de Gênesis, Apocalipse, aonde for nas Escrituras, e dizendo, eu sou contigo, eu estou com você. Entenda o que eu vim fazer pela sua vida. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, a palavra de Deus passa a fazer sentido. E a igreja precisa valorizar a pregação e o estudo da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, nessa caminhada, dessa peregrinação, da criação, queda, aí começa a redenção até a glorificação ou a consumação, ela começa nesse encontro, que nos marca para sempre, porque em terceiro lugar produz uma experiência pessoal e verdadeira. E aqui eu quero
com todo respeito, pedir que você tenha bastante atenção. Versículos 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus e somos redimidos por Ele e a nossa caminhada começa, isto é uma coisa entre Deus e nós. É uma experiência pessoal. Conversão não tem a ver exatamente com frequentar a igreja. Claro que a frequência à igreja é um sinal bem razoável, diria eu, de que você está servindo a Cristo. O fato de você querer estar nos átrios da casa do Senhor, a permanecer nas tendas da perversidade, é um indício mais que perfeito de que você segue a Deus. Mas o Senhor Jesus disse certa vez que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus disse também que na igreja haverá o trigo e haverá também o quê? O joio. E pastor nenhum separa isso. Enquanto existir igreja, haverá nela trigo e agora eu falo igreja no sentido de instituição, não igreja verdadeira espiritual, haverá trigo e joio. Muitos hoje em dia dizem ter encontro com Jesus, dizem conhecer a Cristo, mas vivem repetindo a história dos outros. Não tem história para contar. Não estou falando aqui de história, como a gente conta uma história ou outra, não é isso. Parece que o evangelho é sempre o evangelho do outro, é o evangelho do pregador, é o evangelho do evangelista, é o evangelho do irmão do ministério tal. Não tem experiências com Deus. Não tem relatos a respeito de Jesus na sua vida. Não consegue contar nada transformador que lhe aconteceu e através desse testemunho evangelizar alguém. Contar a sua história para alguém. O versículo 35 diz exatamente isso. Então os dois contaram o que lhes acontecera. No versículo 34, os discípulos que eles acabaram de encontrar também contam a história. O Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Esses mesmos aqui já disseram, olha, as mulheres, diz que viram. E também outros discípulos foram lá, mas não viram, mas parece que diz que ele está vivo. Mas agora eles se encontraram com Jesus e agora eles disseram, ele está vivo, ele conversou conosco, ele explicou a escritura para nós fomos comer com ele e de repente nós olhamos e era ele está vivo, ele falou conosco, o nosso coração ardia quando ele falava. O verdadeiro encontro com Cristo nos marca para sempre, porque produz uma experiência pessoal e verdadeira. Agora chegou a hora desses discípulos contarem a sua própria história. Pedro já tinha relatado, todos já haviam ouvido a narrativa das mulheres. Provavelmente emoção, alegria, estarrecimento estavam envolvidos naquele lugar. Todos estavam considerando cada palavra que era dita, afinal, era uma história maravilhosa. E eles agora, assim como as mulheres, assim como Pedro, assim como outros, eles também agora tinham uma história para contar. Nós nos encontramos com Jesus também. Ele está vivo, ele ressuscitou. Não se trata de escolher belas palavras para contar a história. Ainda que isso tenha espaço na pregação, isso tenha espaço no testemunho. Também não se trata de bons argumentos, bem pensados e elaborados. Ainda que no relato do encontro, no relato da pregação, há espaço para esse tipo de coisa. Também
essa experiência não é simplesmente questão de repetir um credo, de demonstrar lealdade a um determinado grupo de doutrinas. Tem gente que pensa que ser crente é dizer, eu acredito na confissão de fé de Westminster. Amém? É a nossa, no caso da IPB, nós entendemos que é o nosso símbolo de fé, um dos nossos símbolos de fé. Representam a essência da doutrina que nós ensinamos. E você deve ter os catecismos, você deve conhecer a confissão de fé de Westminster, você deve entender que você crê na doutrina de fé reformada, da igreja reformada, tudo certo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Eles tinham entrado em contato com o Cristo vivo. E é justamente esse elemento que faz falta de forma horrorosa, muitas vezes, nos dias de hoje. Tem muita gente cheia de conhecimento doutrinário. Tem muita gente cheia de conhecimento do manual da IPB. Tem muita gente cheia de conhecimento das teologias de YouTube e de Facebook e do Instagram. Não chamo de Instagram, não, eu chamo de estragão. É gente sabida para tudo que é canto. Mas quando você vai perceber, não conhecem Jesus, o verdadeiro, o vivo, o ressurreto. Não se encontraram com ele, se encontraram com as histórias dele. Tomaram consciência e tomaram ciência das histórias dele. Sabe da vida de outros que estiveram com ele, mas não tiveram experiência de conversão verdadeira e real com o Cristo vivo. Falta isso. Muitas vezes, irmãos, o cristianismo atual parece mais uma espécie de conto, que é contado, que é recontado, mas falta a experiência positiva na própria vida. Tem gente que sabe dar aula na escola dominical, que sabe contar as historinhas para as crianças, que sabe até entregar um folheto. Mas talvez não tenha tido o verdadeiro encontro com Cristo vivo. Por isso, tem expectativas equivocadas, como aqueles discípulos que pensavam que Jesus iria libertar Israel de Roma. Cada um de nós precisa ser marcado para sempre por Jesus. Cada um de nós precisamos sair da nossa Emaús interior para levar Jesus Cristo aos outros. De repente, aqueles homens que estavam cabisbaixos, medrosos, ansiosos, vazios, tristes, quando eles se encontram com Jesus, eles voltam correndo, eles não têm mais medo do escuro, eles não têm mais medo da estrada, eles saem correndo, eles caminharam 12 quilômetros, contando os passos, mas quando eles se encontram com Jesus, há uma alegria, há uma energia, e eles agora precisam contar, eu preciso contar, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo e falou comigo. Eles tinham que contar às pessoas. Nós precisamos ter essa experiência com Jesus, todos os dias. É assim que nós somos marcados para sempre. Em 1882, filósofo Nietzsche fez o terrível anúncio: Deus está morto. Ele falava em nome dos intelectuais da época que acreditavam que o progresso da ciência levaria a um declínio da religião. Que o raiar do século XX marcaria o fim da era religiosa da história. Que o conhecimento humano levaria as pessoas a conhecerem que Deus não existe e que Ele está morto. Mas graças a Deus, irmãos, Nietzsche morreu. O século XX acabou. Iniciamos o século XXI. E com pandemia ou sem pandemia, Jesus Cristo está mais vivo do que nunca. E a sua igreja está mais forte do que nunca. E o evangelho continua salvando pessoas, transformando vidas, tirando pessoas da morte e lançando para a luz, para os braços de Deus. E pessoas são convertidas, e vidas são transformadas.
E não há filosofia, não há ciência que possa impedir o progresso da igreja, do reino de Deus. Porque desde a criação, passando pela queda, Jesus, Deus nos redimiu e irá nos conduzir para um futuro glorioso. Junto com Cristo, que vive pelos séculos dos séculos. A minha oração é que a igreja presbiteriana do Farol, todas as vezes agora que eu cantar como um farol que brilha à noite, eu vou me lembrar de vocês. Que ela seja de fato um farol. Que seja uma referência. O farol, a função dele é essa, não permitir que os barcos, né, afundem. E seja essa igreja assim, que vocês tenham as experiências para contar. Que o encontro com Jesus na vida e no coração de cada um de vocês seja tão real, que esse farol ilumine não apenas esse bairro, mas toda essa cidade. E que as pessoas venham guiadas pela luz que é Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos faça pessoas marcadas para sempre através do encontro com Ele.